Você realmente sabe o que a Bíblia diz sobre o início da vida? Você já se perguntou se estamos ignorando uma das maiores atrocidades do nosso tempo? Quão profundo é o abismo espiritual que se abre quando a vida inocente é desprezada? Hoje, o Espírito Santo está prestes a desvendar verdades que a cultura secular tenta silenciar. Verdades que precisam ressoar em cada coração cristão. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus para desenterrar a inegável e poderosa verdade sobre o aborto, revelando o que você precisa saber para defender a vida e a santidade de Deus. Prepare-se para uma revelação que irá chocar, transformar e equipá-lo, com argumentos bíblicos inquestionáveis, muitas vezes ocultos ou mal interpretados. Seja você um pai, um jovem, um líder ou alguém que simplesmente busca a verdade, este conhecimento é vital para os dias que vivemos. Vamos direto à palavra. Você realmente sabe o que a Bíblia diz sobre o início da vida? Você já se perguntou se estamos ignorando uma das maiores atrocidades do nosso tempo? Quão profundo é o abismo espiritual que se abre quando a vida inocente é desprezada? Hoje, o Espírito Santo está prestes a desvendar verdades que a cultura secular tenta silenciar, verdades que precisam ressoar em cada coração cristão. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus para desenterrar a inegável e poderosa verdade sobre o aborto, revelando o que você precisa saber para defender a vida e a santidade de Deus. A complacência é um pecado. O silêncio é um pecado. A cultura nos ensina a evitar o desconforto, a fugir da verdade dura, mas a Palavra de Deus nos chama ao arrependimento e à ação. Sinta o peso dessa realidade. Permita que ela o mova a uma profunda reflexão, e, se necessário, a um arrependimento genuíno. Mas, mesmo diante de uma verdade tão pesada, há esperança. Deus é misericordioso e pronto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. O caminho para a redenção está sempre aberto, e essa é a nossa ponte para o próximo ponto. Você está pronto para aceitar a responsabilidade que vem com este conhecimento e para se posicionar firmemente pela justiça e pela vida, não apenas para os outros, mas para a sua própria alma? Amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos a um ponto crucial de nossa jornada, um momento que eu lhes prometi desde o início seria o mais impactante, o mais revelador e talvez o mais desafiador. Preparem seus corações, pois agora, em nome de Jesus, vamos desvendar as verdades mais profundas e as consequências mais severas que a Palavra de Deus nos revela sobre o aborto. Estamos prestes a adentrar no 6º ponto de nossa série, as consequências eternas, o inferno e a justiça divina contra o aborto. Eu lembro claramente de um período em minha vida onde eu orava e buscava a Deus incessantemente. Havia um peso em meu espírito, uma inquietação que não me deixava. Eu sentia que havia uma verdade sendo velada, algo que a igreja de forma geral não estava confrontando com a profundidade necessária. Prepare-se para uma revelação que irá chocar, transformar e equipá-lo com argumentos bíblicos inquestionáveis, muitas vezes ocultos ou mal interpretados. Seja você um pai, um jovem, um líder ou alguém que simplesmente busca a verdade, este conhecimento é vital para os dias que vivemos. Eu sei que muitos de vocês sentem um peso no espírito, uma inquietação com a direção que o mundo está tomando. Essa não é uma inquietação qualquer, é o Espírito Santo clamando dentro de você. E antes que eu revele o primeiro dos 7 pontos que o Espírito me deu para compartilhar, eu preciso que você faça algo. Eu te convoco agora a escrever nos comentários: eu defendo a vida e a santidade de Deus, que o Senhor me use. Não é apenas um comentário, amado, é uma declaração profética. É um selo espiritual que você está colocando sobre sua vida, ativando algo no reino invisível. Ao declarar isso, você está pactuando com o propósito divino de proteger a vida e se posicionando como um guerreiro da luz. Faça isso agora, em obediência à voz do Espírito. Agora eu sei que este tema pode ser pesado, mas a verdade de Deus é sempre libertadora. Por isso, quero te pedir algo mais, que tem um profundo significado espiritual.
Deixe seu like nesse vídeo. Você pode pensar que é apenas um clique, mas cada like empurra esta palavra salvadora para alguém que está prestes a desistir, para alguém que está prestes a cair na armadilha do inimigo, para um coração que precisa desesperadamente ouvir essa verdade. Foi em uma madrugada de joelhos, com a Bíblia aberta diante de mim, que o Espírito Santo me conduziu a passagens que me chocaram, me quebrantaram e ao mesmo tempo me deram uma clareza inegável. Vi com os olhos do Espírito o clamor dos inocentes, ouvi o grito silencioso que ecoava no trono de Deus. E Deus me revelou de forma inquestionável que o aborto não é apenas uma questão social, política ou de saúde. É acima de tudo uma questão espiritual, com implicações eternas para todos os envolvidos. A palavra de Deus é clara. Ela nos adverte sobre os caminhos que levam à perdição e nos mostra a gravidade de certos pecados. Em Apocalipse 21:8 lemos: Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Homicidas. Este termo não se refere apenas àqueles que tiram uma vida adulta com premeditação. A Bíblia, como vimos, considera a vida desde a concepção. Portanto, derramar o sangue de um inocente no ventre materno é um ato de homicídio aos olhos de Deus. É um ato abominável que clama por justiça. Pense comigo por um instante no tribunal celestial. Não é um tribunal humano, com suas falhas e suas brechas. É o tribunal do Deus Todo-Poderoso, onde cada intenção, cada ato, cada vida é pesada na balança da sua perfeita justiça. Seu like é uma ferramenta de evangelismo, um ato de amor e responsabilidade espiritual que faz a palavra de Deus alcançar os confins da terra. Não subestime o poder de um simples like, ele pode ser a mão de Deus estendida para alguém em desespero. E para aqueles que anseiam por mais, para os guerreiros que querem se alimentar continuamente da palavra e se fortalecer para a batalha espiritual, eu te convido a se inscrever neste canal. Ele não é apenas um canal de vídeos, é um altar onde guerreiros se alimentam espiritualmente, onde o fogo do Espírito Santo é avivado e onde uma comunidade de fé se levanta para a glória de Deus. Inscreva-se e junte-se a essa família de fogo. Nós vamos mergulhar em 7 verdades inegáveis, mas eu quero te fazer uma promessa. O ponto 6. As consequências eternas, o inferno e a justiça divina contra o aborto, terá um poder de transformação radical na sua vida. Ele vai explicar um fenômeno espiritual que muitos de vocês experimentam, mas não compreendem. Aquela sensação de peso, de angústia inexplicável que assola a consciência coletiva. Prepare-se, porque essa revelação vai te chocar e te libertar. Eu também reservei 2 bônus secretos para o final deste vídeo, marcas tão poderosas que só quem perseverar até o último minuto as descobrirá. Esses bônus vão selar tudo o que você aprendeu, te equipando com um conhecimento profundo e exclusivo. Fique comigo até o fim, e você terá acesso a verdades que poucos conhecem. Você pode se esconder da lei dos homens, mas não pode se esconder do olhar de Deus. O sangue desses pequenos que nunca viram a luz do sol, que nunca sentiram o abraço de uma mãe, que nunca tiveram a chance de cumprir o propósito divino para suas vidas, esse sangue clama. Clama do pó da terra, como o sangue de Abel clamou, e Deus ouve, Deus vê, e Deus em sua justiça não deixará impune o derramamento de sangue inocente. O inferno e a justiça divina contra o aborto são uma realidade que precisamos confrontar. Em Gálatas 5:19 da manhã -21, a Bíblia lista as obras da carne, e entre elas encontramos inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Homicídios. O aborto é um homicídio. E aqueles que o praticam, que o promovem, que o financiam, que o apoiam, que o silenciam, estão se colocando em uma posição perigosa diante de um Deus justo e santo. Esta não é uma mensagem de condenação sem esperança, mas uma advertência severa, um chamado ao arrependimento profundo. O inferno e a justiça divina contra o aborto são uma realidade que o cristão precisa saber. A história bíblica nos mostra a ira de Deus contra nações que sacrificavam seus filhos a Moloque. O que é o aborto senão uma forma moderna de sacrifício, onde a conveniência, o medo e o egoísmo são os novos deuses a quem a vida inocente é entregue? Vamos começar com a primeira verdade. O soprar divino. A vida começa no ventre, não no nascimento. A Bíblia é clara: Deus nos conhece antes mesmo de sermos formados no ventre materno. Salmo 139, versículo 13 a 16 declara: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais por sua vez foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Essa não é uma poesia aleatória, é uma declaração de Deus sobre a origem da vida. A vida não começa quando o bebê respira pela primeira vez, mas quando Deus, o oleiro, começa a tecer aquela vida no ventre. E antes de prosseguirmos para uma das passagens mais chocantes sobre sacrifício de filhos, quero te dar um gancho especial que poucos cristãos conhecem. Uma revelação sobre a origem da alma no ventre materno. Fique até o final para não perder. Você está pronto para entender como a Bíblia desmascara a mentira do meu corpo, minhas regras? A resposta vai te surpreender e te equipar para qualquer debate. Agora vamos ao segundo ponto. O sangue inocente. Por que Deus odeia o derramamento de sangue? Deus não mudou. Sua santidade é a mesma. Sua aversão ao derramamento de sangue inocente é a mesma. O inferno e a justiça divina contra o aborto são uma realidade que não podemos mais ignorar. Este é o ponto que precisamos abraçar com seriedade. Não podemos nos dar ao luxo de ser superficiais ou negligentes. A indiferença diante do aborto é cumplicidade. O silêncio é uma voz de aprovação. Deus nos chama a ser defensores da vida, a ser a voz dos que não têm voz. Se você, em algum momento de sua vida, esteve envolvido com o aborto, seja diretamente ou indiretamente, seja através de uma decisão ou de um silêncio, quero que saiba que há esperança. Não é o fim da linha. O propósito desta revelação não é lançá-lo em desespero, mas em um arrependimento genuíno que leva à libertação. Isso nos leva ao nosso sétimo e último ponto estruturado: o caminho da redenção. Esperança e libertação para aqueles envolvidos. Sim, as consequências eternas são reais e assustadoras, mas a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado. Para aqueles que por ignorância, medo, pressão ou engano, foram envolvidos no aborto, a palavra de Deus oferece um caminho de cura, perdão e restauração. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus e se arrepende verdadeiramente. A redenção é possível. A libertação é real. O Deus que condena o pecado é o mesmo Deus que oferece perdão abundante através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele é o Deus que restaura as almas, que cura as feridas e que transforma corações. Gênesis 9, versículo 6 diz: Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus fez o homem. A vida humana é sagrada, porque fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Derramar sangue inocente é um ataque direto à própria imagem de Deus. É uma afronta ao Altíssimo. A Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, condena veementemente o assassinato. O aborto é, biblicamente, o assassinato de um ser humano em formação. É o sangue de um inocente que clama da terra, como o sangue de Abel.
O terceiro ponto é a mão do oleiro. Deus forma cada ser humano com propósito. Jeremias 1, versículo 5 revela: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus não apenas forma, Ele conhece e tem um propósito específico para cada vida, mesmo antes da concepção. Davi, em Salmos 139, celebra essa verdade. João Batista, no ventre de Isabel, saltou de alegria na presença de Jesus, ainda no ventre de Maria, em Lucas 1, versículo 41. Isso demonstra que a vida no ventre tem consciência, tem espírito, tem propósito divino. Você pode fechar os olhos por um momento e visualizar o milagre da vida em formação, cada célula se dividindo, cada órgão se desenvolvendo, tudo sob a mão soberana do oleiro. O quarto ponto é o grito silencioso. A Bíblia condena o sacrifício de filhos. No Antigo Testamento, a prática abominável de sacrificar filhos a Moloque era severamente condenada por Deus. Se você se arrepende, se busca Ele de todo o coração, Ele não apenas o perdoará, mas também o capacitará a se tornar um defensor apaixonado da vida, transformando sua dor em propósito. Este é o poder redentor do nosso Senhor. A jornada de conhecimento que percorremos até aqui foi intensa, reveladora e, sem dúvida, transformadora. Mas as profundezas da Palavra de Deus são inesgotáveis. Eu te prometi bônus secretos, informações que a maioria dos cristãos desconhece, e que irão equipá-lo ainda mais para esta batalha espiritual pela vida. Se você perseverou até este momento, você é parte de um grupo seleto, sedento por uma verdade mais profunda. Prepare-se, pois o que virá agora são revelações exclusivas, que desvendarão ainda mais os mistérios da vida e da fé. Os bônus secretos prometidos serão revelados agora. Se você chegou até aqui, saiba que não é por acaso. Muitos começaram esta jornada, mas poucos tiveram a perseverança e a sede pela verdade que você demonstrou. Esta não é uma mensagem para todos, mas para um remanescente, para os verdadeiros guerreiros espirituais que anseiam por mais do que uma religiosidade superficial. As promessas que fizemos no início deste vídeo não foram vazias, e agora, com a autoridade que o Espírito Santo nos concede, vamos desvendar verdades profundas que poucos cristãos conhecem, verdades que irão equipá-lo e transformá-lo de uma maneira que você jamais imaginou. Levítico 18, versículo 21 diz: E da tua semente não darás para queimar a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Embora não seja Moloque, o aborto moderno é uma forma de sacrifício, onde a conveniência, a ganância ou o medo se tornam os nossos deuses, exigindo a vida de inocentes. O grito silencioso dessas vidas não é ouvido por nós, mas é ouvido por Deus. Você já se perguntou se estamos, em nossa complacência, agindo como os israelitas que permitiam tais abominações? Quinto ponto: a mentira do meu corpo. Quem é o verdadeiro dono da vida? A cultura secular grita: meu corpo, minhas regras. Mas a Bíblia tem uma resposta clara. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20 afirma: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo não nos pertence. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. A vida que geramos no ventre também não nos pertence, ela pertence a Deus. Ele é o Criador, o doador da vida. Essa é a verdade que desmascara a mentira do meu corpo. Sexto ponto, e preste muita atenção, porque este é o ponto que prometi que transformaria sua compreensão. As consequências eternas, o inferno e a justiça divina contra o aborto. A palavra de Deus é clara sobre a justiça divina. Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado selará sua compreensão sobre a santidade da vida e o propósito de Deus para cada ser humano. Asterisco por a doutrina esquecida da alma fetal, quando a vida espiritual começa,
Agora, para você que permaneceu conosco, eu trago o primeiro bônus secreto. Uma revelação que muitos ignoram ou simplesmente não entendem, mas que é fundamental para a sua compreensão da sacralidade da vida. Muitos se perguntam, quando exatamente a alma entra no corpo? Quando um ser humano se torna um ser espiritual com um espírito eterno. A cultura secular e até mesmo algumas vertentes teológicas superficiais tentam nos convencer de que a vida espiritual só começa após o nascimento, ou em algum estágio avançado da gestação. Mas a Bíblia, a palavra inerrante de Deus, nos revela uma verdade muito mais profunda e assombrosa. O salmista Davi, no Salmo 139, versículo 13, declara com uma profundidade espiritual que transcende a ciência humana: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. E ele continua no versículo 16: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles antes que um só existisse. Perceba a linguagem aqui. Davi não está falando apenas de um aglomerado de células, de um potencial de vida. Ele está falando de um eu, de uma substância ainda informe, que já era conhecida por Deus, que já possuía um plano divino. O termo hebraico para substância ainda informe é golem, que se refere a uma massa sem forma, mas que já carrega a essência do que será. Deus é um Deus justo e santo. Ele não tolera o derramamento de sangue inocente. Em Mateus 18, versículo 6, Jesus diz: Mas qualquer que... Amados, a igreja de hoje em muitos púlpitos parece ter perdido sua voz profética. Uma voz que não se calava diante da injustiça, que não contemporizava com o pecado, que não negociava a verdade. Temos visto uma preocupação excessiva em agradar, em ser relevante para o mundo, a ponto de diluir os ensinamentos mais pungentes da palavra de Deus. Em nome de uma pseudo-graça, ou de uma modernidade vazia, muitos pastores e líderes têm evitado tocar em temas que, antes, eram pilares inegociáveis. O resultado? Uma geração de crentes confusos, superficiais, que não conseguem distinguir o que é santo do que é profano, o que é de Deus do que é do homem. O problema é que enquanto a igreja silencia, o mundo grita suas mentiras e as normaliza em nossos lares e corações. O que Deus chama de abominação, a sociedade chama de direito. O que Deus chama de assassinato, o mundo chama de escolha. E o mais trágico é que muitos cristãos, cegos pela complacência e pela falta de um ensino sólido, estão abraçando esses enganos, ou pior, permanecendo em um silêncio cúmplice que ecoa nos céus como um grito de dor. Mas hoje, essa complacência será quebrada. Essa cegueira será curada. Porque o Espírito Santo está prestes a desvendar verdades que a cultura secular tenta silenciar, verdades que precisam ressoar em cada coração cristão, com uma força inabalável. Mas a revelação vai ainda mais fundo. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus diz ao profeta: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Conhecer e santificar antes mesmo da formação completa no ventre? Isso não fala apenas de um corpo, mas de um espírito, de uma identidade, de um propósito já estabelecido por Deus. João Batista no ventre de sua mãe foi cheio do Espírito Santo quando Isabel ouviu a saudação de Maria, mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 41 nos diz que a criança saltou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Como um feto poderia reagir espiritualmente se não houvesse nele um espírito? Esta é a doutrina esquecida da alma fetal. A vida espiritual não é algo que Deus injeta apenas no nascimento. O espírito, a essência do ser, a individualidade e o propósito, já estão presentes desde os estágios iniciais, desde a concepção. Deus não forma apenas um corpo. Ele forma um ser humano completo, com corpo, alma e espírito desde o ventre materno. Isso significa que, do ponto de vista bíblico, cada aborto não é apenas a interrupção de uma gestação, é a interrupção de um propósito divino, o extermínio de uma alma que já era conhecida, amada e santificada por Deus. A aplicação prática disso é imediata e devastadora.
Se você em algum momento sentiu uma conexão inexplicável com um bebê ainda no ventre, se teve sonhos ou revelações sobre essa vida antes mesmo dela nascer, saiba que não foi sua imaginação. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é a opinião de um homem, mas a inegável e poderosa palavra de Deus. Vamos mergulhar nas Escrituras no livro de Jeremias capítulo 1, o versículo 5. Ouça com o coração aberto, com a alma sedenta por verdade, porque Deus está falando diretamente a você. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Amados, esta não é apenas uma passagem poética. É uma declaração divina, uma revelação da própria natureza de Deus e de seu relacionamento com a vida humana, desde o seu estágio mais inicial. Antes que eu te formasse no ventre, pense nisso. Não é antes que nascesses, não é antes que fosses viável fora do útero, mas antes que eu te formasse no ventre. O conhecimento de Deus sobre nós precede até mesmo a nossa formação física. Ele já nos conhecia, Ele já nos santificou, Ele já nos deu um propósito. O que isso nos revela sobre a natureza de Deus? Revela um Deus onisciente que vê o invisível, que conhece o que ainda não existe plenamente para os olhos humanos. Revela um Deus soberano, que não apenas permite a vida, mas a planeja, a forma, a santifica. Revela um Deus de propósito, que não cria por acaso, mas com um destino específico para cada ser. E o que isso nos diz sobre as consequências espirituais do aborto? Se Deus conhece, forma e santifica um ser no ventre, o que acontece quando esse processo é interrompido intencionalmente? Foi o Espírito Santo validando a existência e o propósito daquela alma. Muitas mães sentem intuitivamente a presença de uma pessoa, não de um mero embrião. A Bíblia dá linguagem e compreensão a essas experiências espirituais, que você pode ter vivido, mas não sabia interpretar. Você não estava louca, você estava conectada à verdade divina da alma fetal. Essa verdade eleva a sacralidade da vida a um patamar que a ciência humana jamais poderá alcançar. Agora, prepare-se, porque o próximo bônus secreto não é apenas uma revelação, mas a chave mestra que desbloqueia tudo o que discutimos até agora. É a peça que faz o quebra-cabeça completo fazer sentido, a verdade que sela todas as anteriores. Este é o conhecimento que transformará a maneira como você enxerga sua jornada espiritual e seu papel neste mundo. Asterisco plano de batalha, como o cristão deve agir na guerra pela vida para você que buscou a verdade com fervor e discernimento, revelamos agora o bônus secreto supremo, o plano de batalha que coroa toda a revelação deste vídeo. Não basta compreender a sacralidade da vida, a condenação do derramamento de sangue inocente, a formação divina de cada ser e as consequências eternas do aborto. É preciso agir. Este não é um conhecimento passivo, mas um chamado à ação, uma convocação para a linha de frente da guerra espiritual que se desenrola pela vida. Este é o seu manual para se tornar um guerreiro eficaz no reino de Deus. Primeiro, a intercessão. É um ato de usurpação da soberania divina. É uma negação do conhecimento e do propósito de Deus. É o assassinato de um ser que já foi santificado por Ele. A responsabilidade humana, portanto, é imensa. Não podemos alegar ignorância. Não podemos nos esconder atrás de eufemismos. O que Jeremias 1:5 nos mostra é que para Deus a vida no ventre não é um aglomerado de células. Não é um tecido sem valor, não é um potencial de vida. É um ser humano, conhecido, santificado e com um propósito divino. Contraste essa verdade com o que muitos pastores modernos ou a cultura secular estão ensinando. Eles dizem que a mulher tem o direito de escolher, que é um problema de saúde reprodutiva, que a vida começa no nascimento ou na viabilidade. Mentiras. Mentiras forjadas no inferno e disfarçadas de luz e progresso. Essas são as falácias que buscam nos afastar da verdade inegociável de que Deus é o autor e o dono de toda a vida, e que cada vida no ventre é um milagre planejado por Ele. Pense em Davi.
um homem segundo o coração de Deus. Em Salmo 139 para 13-16, ele declara: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido, como nas profundezas da terra. A oração fervorosa e incessante é a arma mais poderosa que temos. Efésios capítulo 6, versículo 18 nos exorta a orar em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Precisamos orar pelos que estão em risco de abortar, para que seus corações sejam tocados pela verdade e pelo amor de Deus. Oremos pelos que praticam e promovem o aborto, para que haja arrependimento e conversão. Oremos pelos governantes, para que suas leis protejam a vida. A intercessão ativa é a primeira e mais crucial frente de batalha. Não subestime o poder de um joelho dobrado diante do trono da graça. Segundo, o ativismo pro vida, mas com sabedoria e amor. Não se trata apenas de manifestações, embora elas sejam importantes para dar voz aos sem voz. Trata-se de se engajar de forma prática. Apoie centros de gravidez que oferecem alternativas ao aborto, que acolhem e dão suporte a mulheres em crise. Doe seu tempo, seus recursos, suas habilidades. Seja uma voz em sua comunidade, em sua igreja, em suas redes sociais. Compartilhe a verdade com compaixão, mas sem compromisso. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz para não nos conformarmos com este século, mas nos transformarmos pela renovação de nossa mente. Isso inclui não nos conformarmos com a cultura da morte. Terceiro, o arrependimento e a cura. Se você ou alguém que você conhece foi diretamente afetado pelo aborto, seja por tê-lo praticado, incentivado ou sido vítima de um, saiba que há perdão e cura em Cristo. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Davi não tinha ultrassom, mas tinha a revelação divina. Ele sabia que cada fibra do seu ser foi tecida pelas mãos de Deus, que seus olhos viram sua substância ainda informe, e que seus dias já estavam escritos. Davi, um homem que cometeu erros terríveis, mas que nunca duvidou da sacralidade da vida desde a sua concepção. Ele enfrentou o gigante Golias, mas sua maior batalha foi contra o pecado em seu próprio coração. E mesmo em seus maiores fracassos, ele reconheceu a soberania de Deus sobre sua própria existência, desde o ventre. Amados, esta revelação não é para depois. Não é para ser arquivada para um estudo futuro. É para agora, porque neste exato momento, vidas estão sendo ceifadas e almas estão sendo perdidas por causa da ignorância e da complacência. O tempo está se esgotando. Decisões erradas estão sendo tomadas. É hora de despertar, de se posicionar, de lutar. E é com essa verdade inegociável que vamos começar a desvendar os 7 pontos que a Bíblia revela sobre o aborto. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir irá chocar, transformar e equipá-lo com argumentos bíblicos inquestionáveis. E é por isso que hoje, irmãos, mergulharemos em 7 verdades bíblicas inegociáveis, que irão desmascarar as mentiras do inferno e armar você para a batalha espiritual pela vida. O caminho da redenção, que mencionamos como último ponto, não é apenas uma teoria. É uma realidade viva. Isaías capítulo 1 versículo 18 declara: Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus e se arrepende verdadeiramente. A libertação da culpa, do trauma e da vergonha está disponível através do sacrifício de Jesus. Busque aconselhamento cristão. Procure apoio em sua comunidade de fé. Não carregue esse fardo sozinho. Este plano de batalha integra todos os pontos que abordamos. Ele nos impulsiona a lutar pela sacralidade da vida, a combater o derramamento de sangue inocente, a proteger a obra do oleiro divino,
a ouvir o grito silencioso das vítimas, a desmascarar a mentira do meu corpo e a evitar as consequências eternas, sempre oferecendo o caminho da redenção. Esta é a marca suprema do cristão, que verdadeiramente compreende o coração de Deus pela vida. Você não é apenas um espectador. Você é um agente de transformação, um embaixador do reino, um guerreiro da luz. Quem chegou até este momento, quem absorveu cada verdade e está pronto para o plano de batalha, é parte de um remanescente, de um exército escolhido, que não se cala diante da injustiça, que não se conforma com o mundo, mas que se levanta para defender a vida e a santidade de Deus. Agora, com essa revelação profunda no coração, prepare-se para a oração final. Prepare-se para uma revelação que irá chocar, transformar e equipá-lo com argumentos bíblicos inquestionáveis, muitas vezes ocultos ou mal interpretados. Nosso primeiro ponto é o soprar divino. A vida começa no ventre, não no nascimento. Esta é uma verdade fundamental que a cultura secular tenta a todo custo apagar. A Bíblia é clara e inequívoca. A vida humana é um presente de Deus desde o primeiro instante da concepção. Ela não é um acidente biológico, nem um amontoado de células sem propósito, mas sim um ser humano em formação, conhecido e amado por Deus. Vamos ao livro de Salmos, capítulo 139, versículos 13 a 16. Ouça com a atenção do Espírito, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aqui, Davi não fala de um feto sem alma, mas de si mesmo, de sua identidade, de sua essência, mesmo antes de nascer. Ele reconhece a mão divina que o formou, que o teceu. A palavra hebraica para tecer é rakão, que significa bordar, entrelaçar com arte e habilidade. Deus não é um mero observador, ele é o oleiro, o arquiteto, o artista que pacientemente molda cada detalhe do ser humano. Amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao momento mais solene e decisivo desta nossa jornada. Eu sei que você investiu seu tempo, sua atenção e, acima de tudo, seu coração nesta revelação profunda sobre a sacralidade da vida. Sua perseverança até este ponto demonstra uma sede genuína pela verdade e uma disposição para alinhar-se completamente com a palavra de Deus. Isso é honroso aos olhos do Pai. Agora, eu te convido a um ato de rendição e abertura espiritual, um ato que transcende as palavras e se manifesta no plano físico e espiritual. Feche seus olhos por um instante. Permita que a quietude tome conta do seu ser. Agora levante suas mãos, como um sinal de entrega total ao Senhor. Coloque sua mão direita sobre o coração, como um gesto de que você está abrindo as profundezas da sua alma para a obra do Espírito Santo. Essas ações físicas não são meros rituais, elas são portas que você abre no mundo espiritual, declarando sua dependência e sua fome pela presença de Deus. Neste exato momento, eu vou te conduzir em uma oração estratégica, uma oração poderosa que será uma arma em suas mãos para desatar um resultado específico e inegociável: a libertação de cadeias, a restauração de corações e o despertar de uma geração para a defesa inabalável da vida. Esta não é uma oração comum, é uma oração que move céus e terra, que confronta principados e potestades, e que estabelece a vontade de Deus na sua vida e sobre esta nação. Este ser, ainda que informe aos olhos humanos, já tem seus dias escritos no livro de Deus. Milhares de anos antes da biologia moderna, a palavra já nos revelava a complexidade e a individualidade de cada ser humano no ventre. O aborto, portanto, não é apenas um procedimento médico, é uma afronta direta à soberania do Criador, uma interrupção violenta de uma obra divina em andamento. É um ato de arrogância humana,
que tenta reescrever o livro de Deus, apagando dias que ele já havia determinado. Você já parou para pensar na profundidade dessa verdade, na santidade que permeia cada célula em formação? Você já considerou que, ao defender a vida, você está defendendo o próprio caráter de Deus como Criador? Sua visão sobre o início da vida está alinhada com essa revelação divina ou com as distorções do mundo? Você realmente crê que um ser no ventre é menos digno de proteção do que um nascido? Nosso segundo ponto revela o sangue inocente. Por que Deus odeia o derramamento de sangue? Esta não é uma metáfora, é uma verdade visceral que ecoa desde os primeiros capítulos da Bíblia. O derramamento de sangue inocente é uma abominação para o Senhor, um clamor que sobe à sua presença e exige justiça. Em Gênesis capítulo 4, versículo 10, lemos a voz de Deus para Caim após o assassinato de Abel. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel tinha uma voz. Vamos juntos em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos achegamos a ti neste momento com reverência e temor. Reconheço, Senhor, que muitas vezes fomos complacentes, silenciando nossa voz diante da injustiça e do derramamento de sangue inocente. Reconheço, ó Deus, que a cultura secular nos seduziu a aceitar eufemismos para o assassinato, entorpecendo nossa consciência e diminuindo a santidade da vida em nossos olhos. Reconheço que talvez, por ignorância ou por medo, falhamos em nos levantar como defensores da vida, como guerreiros contra a escuridão que tenta apagar a imagem e semelhança do Senhor em cada ser humano. Reconheço que o pecado do aborto não é apenas um problema social, mas uma afronta direta à tua soberania e ao teu plano perfeito para cada vida. Peço perdão, Senhor, por toda e qualquer negligência, por toda e qualquer complacência, por todo e qualquer silêncio que tenha contribuído para a proliferação desta abominação. Confesso em nome de Jesus qualquer envolvimento, direto ou indireto, consciente ou inconsciente, com a cultura da morte. Confesso qualquer pensamento que tenha minimizado a vida no ventre materno, tratando-a como um aglomerado de células sem valor. Confesso, Pai, o pecado de não ter amado o próximo desde a sua concepção, falhando em proteger os mais vulneráveis e indefesos. Confesso e me arrependo verdadeiramente diante de Ti. Neste momento, pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, eu clamo por limpeza. Lave-me, Senhor, limpe minha mente de toda mentira e engano que a cultura da morte tentou implantar. O sangue de cada criança abortada também tem uma voz, um clamor silencioso que ressoa nos céus e exige uma resposta divina. Deus não é indiferente à injustiça, especialmente quando ela atinge os mais vulneráveis, os que não podem se defender. O aborto é um ato de violência contra a vida mais indefesa, um sacrifício moderno à conveniência e ao egoísmo humano. A Escritura nos mostra repetidamente que Deus se levanta em juízo contra as nações que derramam sangue inocente. Ele é o Deus de justiça, e o sangue inocente derramado na terra é uma mancha que clama por purificação. Este é um tema recorrente na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. O próprio Jesus, ao lamentar sobre Jerusalém, clama contra o sangue dos profetas derramado. A santidade da vida é um princípio imutável do reino de Deus. Você consegue ouvir o clamor de milhões de vozes silenciosas que se elevam da terra? Você sente o peso da responsabilidade sobre a igreja em se posicionar contra essa abominação? Você tem sido complacente com o derramamento de sangue inocente em sua geração? Onde está a sua voz profética diante de tamanha injustiça? E antes de prosseguirmos para uma das passagens mais chocantes sobre sacrifício de filhos, quero te dar um bônus especial que poucos cristãos conhecem. Uma revelação sobre a origem da alma no ventre materno. Fique até o final para não perder. Nosso terceiro e impactante ponto é: a mão do oleiro. Deus forma cada ser humano com propósito.
Esta verdade nos confronta com a majestade do Criador e nos lembra que cada vida, desde a concepção, é um projeto divino, não um acidente. Lave meu coração de toda dureza, de toda indiferença, de toda frieza, diante do sofrimento dos inocentes. Lave minha alma, Senhor, de toda culpa, de toda condenação, de toda mancha espiritual causada por qualquer envolvimento com este pecado. Em nome de Jesus, eu peço que toda porta espiritual que foi aberta em minha vida para a aceitação do aborto, para a passividade ou para a cegueira espiritual, seja agora fechada pelo poder do sangue do Cordeiro. Que nenhuma brecha permaneça aberta em meu espírito. E agora, com a autoridade que me foi conferida em Cristo Jesus, eu renuncio a todo espírito de engano que distorce a verdade sobre a vida. Eu renuncio a todo espírito de morte que tenta ceifar vidas inocentes no ventre materno. Eu renuncio a todo espírito de complacência e indiferença que nos impede de lutar pelos que não têm voz. Eu renuncio a toda atadura de medo que nos paralisa e nos impede de proclamar a santidade da vida. Eu renuncio a toda a fortaleza de incredulidade que questiona o propósito e o valor de cada vida desde a concepção. Espírito de engano, espírito de morte, espírito de complacência, espírito de medo, fortaleza de incredulidade, eu vos ordeno em nome de Jesus Cristo, que saiam agora da minha vida, da minha mente, do meu coração e do meu espírito, e nunca mais retornem. Saiam e sejam lançados no abismo. Espírito Santo de Deus, eu te convido agora a preencher cada área que foi limpa e esvaziada. Vem, Espírito Santo, e renova a minha mente com a verdade inegociável da tua palavra sobre a sacralidade da vida. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor declara: Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus não apenas forma, Ele conhece e santifica. Jeremias não era um amontoado de células sem identidade. Ele era um profeta escolhido e separado por Deus, mesmo antes de sua mãe saber de sua existência. Isso significa que cada bebê no ventre não é apenas carne e osso, mas um ser com um destino, com um chamado, com um propósito eterno. A mão do oleiro divino trabalha incansavelmente, moldando, preparando, infundindo dons e talentos. O aborto não apenas tira uma vida física, mas destrói um propósito, silencia uma voz profética, apaga um testemunho que Deus planejou para o mundo. É um ato de rebelião contra a soberania de Deus, uma tentativa de frustrar seus planos perfeitos para a humanidade. É uma guerra contra o futuro que Deus desenhou. Você já se permitiu contemplar o mistério de Deus tecendo cada detalhe de sua própria vida no ventre de sua mãe? Você compreende que cada interrupção de gravidez é a destruição de um propósito divino que jamais se cumprirá? Quão diferente seria o mundo se todos os Jeremias, todos os João Batistas, todos os Dávides tivessem tido a oportunidade de cumprir seus destinos? O que você fará com essa verdade agora? Eu te peço, com a urgência do Espírito Santo, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas específicas em sua vida. Purifica meus pensamentos, Senhor, para que eu veja cada ser humano, desde a concepção como tua imagem e semelhança, com um propósito divino. Santifica meus desejos, ó Deus, para que meu maior anseio seja defender a vida, amar o próximo e lutar pela justiça. Enche meu coração de compaixão pelos vulneráveis, de ousadia para proclamar a verdade e de amor sacrificial para agir em favor da vida. Eu declaro que minha mente está alinhada com a mente de Cristo, que valoriza cada vida desde o seu princípio. Eu declaro que meu coração arde com o fogo da justiça divina e da compaixão pelos inocentes. Eu declaro que minha voz será uma voz profética em defesa da vida, sem medo e sem silêncio. Eu declaro que sou um guerreiro de Cristo, equipado e ungido para a batalha espiritual contra a cultura da morte. Eu declaro que as cadeias foram quebradas, que a cegueira espiritual foi removida e que a verdade da vida reina em meu ser. Eu declaro que o Espírito da vida me impulsiona ao ativismo pro vida, à intercessão fervorosa e à proclamação do Evangelho que liberta e restaura.
Eu declaro que sou um instrumento nas mãos de Deus para manifestar a sua glória e o seu amor por todas as vidas. Em nome poderoso de Jesus Cristo, nós selamos esta oração. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, neste exato momento, algo monumental aconteceu no mundo espiritual. Para cada um que orou com sinceridade e abriu seu coração, portas foram fechadas, cadeias foram quebradas, e seu espírito foi limpo e purificado pelo sangue do Cordeiro. Envie para aquele familiar que talvez esteja lutando com este tema, para aquele amigo que precisa desta advertência profética, para aquele líder que precisa despertar. Ao fazer isso, você não estará apenas compartilhando um vídeo, estará plantando uma semente de verdade que pode salvar vidas e fechar portas que o inimigo abriu. Você está disposto a ser um instrumento nas mãos do oleiro para proteger suas obras? A verdade que se revela a nós é profunda e muitas vezes dolorosa, mas é essencial para que possamos defender a vida como Deus a defende. 4. O grito silencioso. A Bíblia condena o sacrifício de filhos. Amados, a palavra de Deus não se cala diante do derramamento de sangue inocente. Ao contrário, ela ecoa um grito que atravessa os séculos, condenando veementemente qualquer prática que sacrifique vidas humanas, especialmente as mais vulneráveis. A história de Israel está marcada por desvios terríveis, e um dos mais abomináveis foi o sacrifício de crianças a Moloque. Este não é um erro do passado distante, é um espelho para a nossa geração, para a nossa complacência. Vejamos em Levítico 6:21 da tarde, e da tua descendência não darás para fazer passar pelo fogo a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. E também em Deuteronômio 12:31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, o que ele odeia, eles o fizeram a seus deuses. Pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. A verdade de Deus foi selada em seu coração, e você não será mais o mesmo. A partir de agora, você é um defensor da vida, um guerreiro de Cristo, com a unção e a autoridade para fazer a diferença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Meus amados irmãos e irmãs, guerreiros da fé, é com uma alegria profunda e um senso de propósito renovado que eu os cumprimento neste momento sagrado. Se você chegou até aqui, se você permaneceu comigo através de cada revelação, cada advertência, cada chamado ao arrependimento e à ação, saiba que você não é apenas um espectador. Você é parte de um remanescente, uma geração sedenta pela verdade, que anseia pela santidade genuína e que não se contenta com as migalhas espirituais que o mundo oferece. Muitos abandonam o caminho quando a mensagem se torna desconfortável, quando a verdade confronta o que é cômodo. Mas você buscou a profundidade, a clareza, a inegociável palavra de Deus. Isso mostra a fome espiritual que arde em seu coração, a distinção que Deus colocou em sua vida. Nós mergulhamos juntos nas profundezas da palavra, desvendando verdades que transformam. Vimos que a vida, meus irmãos, começa no ventre, com o soprar divino de Deus. Entendemos por que o derramamento de sangue inocente é uma abominação aos olhos do Senhor. Contemplamos a mão do oleiro, que forma cada ser humano com propósito e identidade únicos. Ouvimos o grito silencioso que a Bíblia condena, o sacrifício de filhos, um eco sombrio de Moloque em nossos dias. A abominação do sacrifício a Moloque não era apenas um ato de idolatria, era um assassinato ritualístico de crianças, uma entrega deliberada de vidas inocentes a uma falsa divindade em troca de prosperidade ou favor. Deus via isso como uma profanação do seu nome, uma afronta direta à sua santidade e ao valor inestimável de cada vida que ele criou. O aborto, meus irmãos, é o Moloque moderno. É a entrega de um futuro, de um propósito, de uma alma eterna em troca de conveniência, de medo, de um estilo de vida. É um sacrifício silencioso que clama aos céus. Imagine por um momento as mães daquela época, iludidas por uma cultura que normalizava o horror, entregando seus filhos ao fogo. A dor, o desespero, a mentira que as envolvia. Agora, traga essa imagem para hoje. Pense nas clínicas de aborto,
nos argumentos que justificam a eliminação de um ser humano em formação. A dor é a mesma, a inocência sacrificada é a mesma, e a abominação diante de Deus é a mesma. Você consegue sentir o peso desta verdade? Você consegue ouvir o grito silencioso, que se eleva de milhões de ventres, um grito que a cultura tenta abafar, mas que Deus jamais ignora? Esteja você disposto a enfrentar essa realidade, mesmo que ela seja desconfortável, é o primeiro passo para a verdadeira transformação. 5. A mentira do meu corpo, quem é o verdadeiro dono da vida? Esta é a fortaleza mais bem defendida pelo inimigo em nossos dias, a falácia que se tornou um mantra cultural. Meu corpo, minhas regras. Desmascaramos a mentira do meu corpo, minhas regras, lembrando quem é o verdadeiro dono da vida. E, com temor e tremor, confrontamos as consequências eternas que aguardam aqueles que desprezam a santidade da vida. Mas também, e bendito seja o nome do Senhor, abrimos o caminho da redenção, da esperança e da libertação, para todos que se arrependem e buscam a face de Deus. Agora, eu te convido a um ato de fé, a um gesto profético que selará o compromisso que o Espírito Santo despertou em seu coração. Eu quero que você, agora mesmo, vá nos comentários e escreva a seguinte declaração: eu sou um guerreiro de Cristo e defensor da vida, minha fé me impulsiona à ação. Não veja isso como uma simples interação social, mas como um ato profético, uma declaração que ecoa no reino espiritual, ativando em sua vida e na atmosfera ao seu redor tudo o que Deus operou em você através desta mensagem. Declare com ousadia, e não pare por aí. Quero que você também compartilhe nos comentários o país e a hora exata em que você está recebendo esta mensagem. Imagine o poder disso. Vamos criar juntos um mapa global visível. Uma tapeçaria de fé que mostra como Deus está levantando um exército de santidade ao redor do mundo. Um movimento global de corações despertos, conectados em um propósito divino. Veremos a extensão da obra de Deus, o despertar coletivo que está acontecendo agora, neste exato momento. Mas a sua responsabilidade não termina aqui, mas a Bíblia tem uma resposta clara e inegociável para essa declaração, uma resposta que desmantela essa mentira e revela a soberania de Deus sobre toda a criação, inclusive sobre o seu corpo e sobre o corpo que está sendo formado no ventre. 1 Coríntios 6:19 da manhã -20 nos diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esta passagem é um terremoto teológico para a mentalidade secular. Ela declara categoricamente que não somos donos de nós mesmos. Fomos comprados por um preço altíssimo, o sangue de Jesus Cristo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo não nos pertence, como podemos alegar propriedade sobre a vida em formação dentro de nós? A vida no ventre é um milagre, um dom de Deus, uma alma criada à sua imagem e semelhança. Alegar que o corpo de uma mulher é dela, e dela exclusivamente, a ponto de permitir a destruição de uma vida humana, é uma blasfêmia contra o Criador, é usurpar a autoridade divina. Visualize-se diante do trono de Deus, tentando justificar a decisão de tirar uma vida sob o pretexto de autonomia corporal. A luz da sua santidade revelaria a futilidade e a arrogância dessa alegação. A vida não é uma propriedade a ser descartada, mas um tesouro a ser guardado, um dom a ser protegido. Em algum lugar neste exato instante, existe alguém que está prestes a tomar uma decisão errada, alguém que está caminhando para o abismo, alguém que precisa ouvir esta advertência antes que seja tarde demais, alguém cuja vida eterna pode ser impactada, salva, transformada por este conteúdo. Compartilhe este vídeo. Não por mim, não pelo canal, mas por obediência a um chamado divino, por amor à vida e às almas. Envie para pelo menos 3 pessoas específicas que o Espírito Santo colocar em seu coração. Seja um instrumento de Deus. Seja a voz da verdade onde o silêncio tem dominado.
E se você por algum motivo ainda não se inscreveu neste canal, eu te faço um último apelo. Este não é um espaço de entretenimento, mas um altar onde os filhos de Deus recebem alimento espiritual sólido, revelações que a igreja tradicional muitas vezes não ensina, e equipamento para a batalha real que enfrentamos. Junte-se à nossa família espiritual, a esta comunidade de guerreiros que buscam a santidade e a verdade sem concessões. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha fazer parte deste mover de Deus. Que o Senhor te abençoe e te use poderosamente em cada passo de sua jornada. Amém. A verdade central que ecoou por todo este tempo é inegável. A vida humana é sagrada desde a concepção, um dom divino e intransferível, que não pertence ao homem para ser destruído. Esta é a revelação que o Espírito Santo nos entregou hoje. Você não é apenas um ouvinte passivo, mas um templo do Espírito Santo, um guerreiro ungido, um portador do fogo divino, um filho livre nascido, para manifestar a justiça e a compaixão de Deus. Pense na profundidade dessa verdade. Você é templo, seu corpo é templo, e se você é templo, quem é o inquilino? É o Espírito Santo. E ele não coabita com a morte, com a destruição da vida inocente. Você está disposto a permitir que a verdade bíblica redefina sua compreensão sobre a vida e a propriedade, mesmo que isso desafie tudo o que o mundo prega? Amados, o que estamos desvendando aqui não são apenas conceitos teológicos, são as bases para uma batalha espiritual pela alma de nossa nação e de nossa geração. Cada ponto que exploramos até agora nos leva mais profundamente à compreensão do coração de Deus e da gravidade de ignorar seus mandamentos. Mas prepare-se, porque o próximo ponto, o sexto, nos levará a um patamar ainda mais impactante, revelando as consequências eternas que a Bíblia associa ao aborto. O que vem a seguir não é para os fracos de coração, mas é a verdade que todo cristão precisa saber para realmente entender a urgência de defender a vida. Fique comigo, pois a revelação penúltima que muitos evitam está prestes a ser desvelada. 6. As consequências eternas. O inferno e a justiça divina contra o aborto. Agora, meus irmãos e irmãs, é hora de encarar a verdade mais sombria e ao mesmo tempo a mais urgente. A Bíblia é clara sobre o destino daqueles que praticam o assassinato e derramam sangue inocente. E o aborto, como já estabelecemos, é o assassinato de uma vida humana criada à imagem de Deus. Sua identidade em Cristo o comissiona agora a ser um defensor inabalável da vida, um arauto da verdade em um mundo que tenta silenciá-la. O chamado que repousa sobre você agora, após receber esta revelação profunda, é claro e urgente. Ande em santidade, fechando as portas para a complacência e o medo. Ative a autoridade espiritual que lhe foi dada para interceder pelos inocentes e pelos arrependidos. Sua missão é ser a voz dos que não têm voz, um farol de esperança e verdade em meio à escuridão. Eu lhe prometo que, ao abraçar este chamado, sua vida será transformada. Você experimentará uma vitória espiritual que transcende o entendimento humano. A bênção de Deus será liberada sobre você de maneiras que você nunca imaginou, porque haverá uma recompensa para aqueles que defendem a santidade da vida. Sua obediência não será em vão, e sua fé será recompensada com um propósito renovado e uma alegria inabalável. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, guerreiros da vida. Que esta bênção os capacite a permanecer firmes, a lutar com coragem e a proclamar a verdade da vida desde o ventre materno. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes enquanto vocês caminham neste propósito divino. Este é apenas o começo de nossa jornada juntos. Em nosso próximo encontro mergulharemos ainda mais fundo nas estratégias celestiais para a guerra espiritual, revelando como você pode ativar seu poder e autoridade para desmantelar as fortalezas do inimigo e estabelecer o reino de Deus em seu território. As consequências não são apenas terrenas, não são apenas para a consciência, elas são eternas. Apocalipse 21:8 nos adverte com uma clareza assustadora. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros,
e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E Gálatas 5:19 da manhã menos 21 lista as obras da carne, incluindo homicídios, e conclui: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não há como suavizar esta verdade. A palavra de Deus classifica o homicídio como um pecado grave, uma abominação que impede a entrada no reino dos céus e leva à condenação eterna no lago de fogo. Não é apenas uma questão moral ou ética, é uma questão de vida ou morte espiritual. Aqueles que conscientemente e sem arrependimento participam do aborto, seja praticando-o, incentivando-o ou silenciando diante dele, colocam sua própria alma em um perigo terrível. A justiça divina não pode ser zombada. Deus é amor, sim, mas Ele também é fogo consumidor e juiz justo. Ele vê cada vida ceifada no ventre, e o sangue inocente clama por justiça. Imagine-se no dia do juízo diante do Santo dos Santos, e o registro de vidas abortadas se apresenta diante de você. O que você dirá? O que você fará? A verdade é que a indiferença cristã em relação ao aborto é um pecado. Prepare-se para mais revelações, mais equipagem e mais fogo. Não perca, pois o Senhor tem muito mais a nos ensinar. Amém e amém.